Vou te fazer uma proposta que você não vai poder recusar. Bora fazer canole comigo pela primeira vez. E spoiler, deu super certo. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e há muito tempo eu queria gravar esse vídeo porque há muito tempo eu queria trazer receita de canole aqui no canal. O canole é um doce italiano, mais especificamente da ilha de Sicília, que além de muito gostoso e peculiar, porque ele é um doce assim, bem diferente, é um doce também que tem uma história milenar. Existem algumas teorias diferentes acerca da real criação desse doce, mas todas elas sugerem de uma forma ou de outra que ele teria surgido durante a ocupação árabe na Sicília, mais ou menos entre o século VIII e o século X. Uma das teorias diz que o doce teria surgido justamente dentro dos palácios árabes, quando as concubinas preparavam doces e teriam feito esse doce aqui com esse formato peculiar. Outra teoria diz que, na verdade, ele teria surgido fora dos palácios árabes, dentro dos conventos de freiras. E foi um doce que, depois que os católicos retomaram o poder ali sobre a Sicília, ele ficou restrito ao carnaval. Então, um doce que até hoje é muito associado ao carnaval. E ali na década de 70, o canole acabou sendo imortalizado por uma cena icônica do Poderoso Chefão. Uma curiosidade é que algumas pessoas defendem que o formato do doce estaria relacionado à fertilidade, porque desde a época dos romanos era comum fazer doces com formatos que remetiam aos órgãos sexual feminino e masculino e que simbolizavam justamente a fertilidade ou a maternidade. Outra curiosidade mais relacionada à língua e à pronúncia é que esse doce ele ficou conhecido fora da Itália como canole, também no singular. Mas o plural italiano ele é formado de uma forma um pouco diferente. Então, o singular seria canolo e o plural seria canole. Eles não falam canoles. Então, nesse vídeo eu acabei usando canole assim de uma forma geral. Tentei falar tanto no singular quanto no plural para ficar um pouco mais simples. Apesar de eu nunca ter ido para Sicília, quando eu fui para Malta, eu descobri que lá o canole também é considerado um doce típico. Na verdade, existe muito intercâmbio cultural e gastronômico entre as duas ilhas, até pela proximidade geográfica. Então, muitas das comidas que são consideradas italianas, principalmente comidas típicas da Sicília, também acabam sendo confundidas ali com comidas típicas de Malta. E quando eu fui para Malta, eu também comprei este livro aqui, que tem várias receitas típicas de Malta, inclusive o canole, e eu fiquei super curiosa para testar. Mas o ponto-chave mesmo veio de uma prova recente do MasterChef da temporada 10, em que os participantes tiveram que fazer canole. E eu falei, não, eu preciso levar essa receita para o canal. Só que eu não testei essa receita antes, então hoje eu vou fazer pela primeira vez aqui junto com vocês. Claro que eu busquei referências, além desse livro, eu fui buscar outras referências, li várias coisas que a gente vai falar durante o vídeo, mas fazer mesmo, colocar a mão na massa, eu vou fazer aqui junto com vocês. E vocês já sabem, porque eu já coloquei na edição, que deu super certo. Então, se você quer aprender a fazer canole pela primeira vez junto comigo, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Antes de fazer a massa, a gente vai fazer um pré-preparo para o recheio do canole. O recheio do canole, tradicionalmente, é a base de ricota e misturada com outras coisas que você quiser. Pode ser pistache, pode ser chocolate. Eu vou fazer de pistache porque eu amo. Se você não quiser usar ricota, você também pode usar mascarpone, pode usar até cream cheese, alguma coisa assim. Mas, tradicionalmente, se usa a ricota. Só que o recheio ele não pode estar muito molhado, porque senão ele vai molhar a casquinha do canole e vai perder a crocância. Então, a gente vai precisar dessorar essa ricota. E aí é muito simples. Eu vou colocar aqui a ricota num filtro de café. Se você tiver aqueles paninhos para fazer queijo, você também pode usar. Ou até um pano de prato limpo você pode usar. Eu gosto do filtro de café porque é prático. Eu coloco aqui já, ó, assim. E aí a gente vai colocar a ricota aqui dentro, dar uma apertadinha nela, levar para a geladeira e deixar, enquanto a gente faz a massa, deixa a massa descansar. Você vai ver que ela já vai perdendo a água, ela vai ficar mais sequinha e mais consistente. É assim que a gente quer que ela fique para o recheio. Aqui eu tenho 300 gramas de ricota. Talvez eu não use isso tudo, porque eu só vou fazer 6 canole. Porém, como eu nunca fiz, não tenho certeza da quantidade certinha que vai dar, como vai ficar também depois que ela perder a água, não sei quanto de água ela vai perder, eu preferi fazer a mais. E aí depois, se sobrar, eu uso em outro recheio, em outra coisa, não tem problema nenhum. Eu vou dando uma esfareladinha nela aqui, para ficar mais fácil depois da gente apertar.
E toda a ricota vai ter que caber aqui nesse filtro de café. Por quê? Porque eu só tenho uma base. Eu poderia colocar numa peneira? Poderia. Porém, não tem espaço na geladeira para uma peneira, então vai ter que caber tudo aqui. Deu certo, coube tudo aqui. Vou pegar uma colher para dar uma apertadinha, para ajudar a soltar a água. E esse é o mesmo princípio de quando a gente faz coalhada seca, que a gente meio que desidrata, tira o soro do iogurte natural. Já ensinei a fazer coalhada seca lá no meu Instagram. Inclusive, eu só tenho filtro de café aqui em casa para fazer essas coisas, porque a gente não costuma tomar café filtrado aqui. Agora eu vou levar para a geladeira, deixar ela soltar água, eu vou esquecer ela lá na geladeira até a gente fazer a massa, abrir a massa, fritar a massa e aí depois eu pego a ricota para a gente preparar o recheio. Enquanto a ricota está na geladeira, vamos aproveitar para fazer a massa dos nossos cannoli, porque ela também precisa descansar. Apesar dessa massa não ter fermento, ela precisa descansar porque ela fica uma massa com uma textura bem parecida com a de uma massa fresca, de macarrão. E para quem já fez ou está acostumado a fazer massa de macarrão, sabe que se a massa não descansar, fica bem difícil de abrir essa massa. E a gente vai precisar abrir essa massa bem fininha, porque a gente vai colocar enrolada aqui nesses canudinhos, que é onde a gente vai modelar os nossos cannoli e a gente já vai falar sobre eles. Eu vou fazer uma massa que rende 6 cannoli, que é a quantidade de canudinhos aqui que eu tenho para modelar. Se sobrar um pouco de massa, eu guardo na geladeira. E, inclusive, se você quiser fazer a massa de um dia para o outro, você pode. Quanto mais tempo você deixar ela descansando, melhor. E aí, para essa massa, eu vou usar uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar também uma pitada generosa de sal. Uma colher de sopa de açúcar. Eu vou usar também uma colher de sopa de cacau em pó. Algumas receitas usam cacau em pó, outras não usam. Algumas sugerem usar o cacau em pó só se você não for usar o vinho, que a gente vai colocar na massa e a gente já vai falar sobre ele. Porém, em várias receitas sicilianas que eu vi, eles falam sim para usar o cacau em pó, porque ele ajuda também a já dar uma corzinha assim bronzeada na massa. Então, eu resolvi que eu vou usar tanto o cacau em pó quanto o vinho. Então, aqui vai a colher de sopa de cacau em pó. Vou misturar os sólidos aqui com uma colher e já vou adicionar os líquidos. Ah, importante, eu esqueci de falar. Se você quiser, você pode fazer essa massa num processador. Assim como tem gente que faz massa fresca no processador. Eu não vejo muito o ponto, porque na verdade o processador ele só mistura os ingredientes, mas depois você ainda vai precisar dar uma sovada na bancada. Diferente de uma massa de pão, quando você faz na batedeira, a batedeira faz todo o processo. Então eu não vejo muito ponto de sujar um processador só para isso. Na minha opinião, eu prefiro fazer tudo na mão, mas vai da sua preferência. E agora vamos colocar os líquidos. Vamos começar falando do vinho. Tradicionalmente nessa massa se usa um vinho chamado Marsala, que é um vinho italiano fortificado, como se fosse um vinho do Porto, porque ele tem um pouquinho de um licor, de má aguardente. E o papel do vinho aqui nessa massa é tanto dar uma corzinha, o que a gente já consegue com cacau em pó, por isso que tem essa discussão. Cacau em pó, vinho ou os dois. E também criar as bolinhas características da massa. Sabe quando a gente faz massa de pastel e coloca cachaça? A cachaça é o que ajuda a ficar com aquelas bolinhas características do pastel. E essas bolinhas também são características do cannoli. Quando a gente frita, ele fica com aquelas bolinhas. E é o álcool ali do vinho que ajuda a criar essas bolinhas, assim como no caso da cachaça. Então esse efeito não é exclusivo do vinho Marsala. Inclusive, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele fala para usar vinho tinto. Não fala para usar vinho Marsala. Então, eu sei que vinho Marsala não é tão fácil de encontrar, às vezes é mais caro. Se você quiser, tiver em casa, você pode usar um pouquinho de vinho do Porto, mas você também pode usar vinho tinto comum, que é o que eu estou usando aqui, um vinho que tinha sobrado ali, vinho de cozinha mesmo. E eu vou colocar, para aumentar o efeito assim das bolinhas, eu vou colocar uma colherzinha de vinagre. E não fica gosto de vinagre na massa. Isso também é uma dica quando a gente vai fazer massa de pastel. Se você não quiser colocar cachaça, você pode colocar um pouquinho de vinagre. Ou você pode colocar, de repente, os dois, porque aí vai potencializar aquele efeito das bolinhas. E se você quiser criar aquele gostinho assim mais fortificado, um pouquinho do licor ali, aí você pode colocar, como eu falei, ou vinho do Porto, ou você pode até adicionar um outro licor. Se você tiver algum licor em casa e querer colocar um pouquinho, você pode colocar. Se você quiser fazer sem álcool nenhum, você pode fazer só com vinagre, mas eu vou colocar o vinho. Aqui tem mais ou menos meia xícara de vinho, mas eu não vou colocar tudo agora, porque a gente ainda vai colocar uma gema. Então eu vou colocar metade, ou seja, 1/4 de xícara, vou reservar o resto, vou começar a misturar os ingredientes, e aí se eu precisar colocar mais, aí eu coloco.
Vou colocar também o vinagre. Agora vai a gordura da nossa massa, que eu vou usar uma colher de sopa de manteiga. Essa aqui tá amolecida em ponto pomada. Eu só tirei da geladeira um pouco antes e deixei ela amolecer. Não precisa ser derretida. Estando amolecida, quando você começar a misturar aqui com a massa, ela vai se incorporar. E agora vai o último elemento da nossa massa, que é um ovo. Assim como no caso da massa fresca, tem gente que faz só com a gema, tem gente que usa o ovo inteiro e tem gente que faz uma combinação dos dois. Como a quantidade que eu tô fazendo é pequena, talvez um ovo inteiro fosse muito e eu tivesse que dividir. E para não ter que dividir o ovo, a melhor sugestão que eu vi foi usar só a gema, guardar a clara e usar a clara depois para selar a massa. Porque de qualquer forma a gente precisa de alguma coisa na hora de selar a massa e colocar ela aqui no tubinho para modelar. Então eu vou separar a clara da gema, colocar só a gema aqui, depois eu uso a clara no resto da receita. Vou começar misturando aqui com a colher. Minha massa ainda está bem seca, eu vou colocar mais um pouquinho do vinho. E eu já vou começar a misturar com as mãos. Toda a farinha já foi incorporada aqui, mas dá pra ver que a massa ainda tá um pouco quebradiça, ela não tá muito lisa e homogênea. Essa não é uma massa que fica muito elástica, então não é que nem aquelas massas de pão que a gente faz e aí depois de sovar por um tempo ela vai ficar elástica, você puxa e ela não rasga. Mas ela precisa de um tempo de sova para ajudar a desenvolver o glúten, junto com o descanso que a gente vai fazer depois, para ela ficar lisa e homogênea. Então eu vou transferir aqui para a bancada para a gente sovar. Mas antes eu já vou polvilhar a bancada com um pouco de farinha. E aí a gente vai sovar essa massa até ela ficar lisa e homogênea. Eu acho que talvez eu tenha exagerado um pouquinho na quantidade de cacau em pó. Eu podia ter posto uma colherzinha de chá só, porque o cacau ele pigmenta bem. E eu já coloquei o vinho tinto também. Então a massa ficou muito escura. Porém, como o meu recheio não vai ser de chocolate, vai ser de pistache, eu acho que vai dar um contraste bom, se tiver um pouquinho de gosto de chocolate na massa também. Vai dar tudo certo. Se precisar, vai polvilhando mais um pouquinho de farinha, mas evita polvilhar farinha demais, nunca é bom ter farinha assim em excesso, só se estiver grudando muito mesmo. A massa já está bem mais lisa e homogênea, está até ligeiramente elástica, então eu vou formar uma bola e vou embrulhar em plástico filme para ela não ressecar. E agora eu vou deixar ela descansar. No mínimo meia hora, mas eu sugiro deixar descansar por 1 hora. Vai ser o tempo também da ricota dar uma boa dessorada ali para ela ficar mais firme. Então, deixa descansar por 1 hora. Eu vou levar para a geladeira porque tá um pouco quente aqui. Se não tiver tão quente, de repente não tem necessidade. Mas como tem ovo na massa, tá meio quente aqui, eu vou levar para a geladeira para ela descansar. E a massa ficou descansando por 1 hora. Uns 15 minutos antes, eu tirei e deixei ela aqui para ela ficar mais em temperatura ambiente. Isso é opcional, mas sempre que eu trabalho com massa, eu gosto de trabalhar com ela mais em temperatura ambiente. E aí eu já peguei meu rolo e é hora da gente abrir esta massa. Eu vou polvilhar um pouco de farinha aqui na bancada. E a gente precisa abrir essa massa o mais fino que a gente conseguir. Igual massa de pastel, que é uma massa bem fininha. Porque se ela ficar muito grossa, não vai ficar muito legal. Porque ela ainda vai dar uma inflada quando a gente fritar. Então, para não ficar aquela massa muito grossa, a gente tem que tentar abrir fininho. Se você tiver uma máquina de macarrão, ótimo, você vai usar porque você vai conseguir abrir uma folha bem fininha. Se você não tem, assim como eu, inclusive fica a dica aí, se algum seguidor quiser me mandar um presente, estou aceitando uma máquina de macarrão, mas como eu sei que muita gente também não tem, então eu vou abrir com o rolo. E é super possível abrir essa massa fininho na mão, assim como uma massa de macarrão. Você só tem que ter um pouco mais de paciência. Como era a primeira vez que eu estava fazendo a receita, por isso também que eu escolhi fazer uma quantidade menor. Então essa é uma dica também. Se você não tem uma máquina de macarrão e não tem muita experiência em abrir massa fresca com o rolo, faz uma quantidade menor, que aí corre menos o risco de você perder a paciência e não conseguir abrir tão fino. A gente vai abrindo assim, do centro para as pontas. Esse tipo de massa ele é um pouquinho chato de abrir, porque ele fica indo e voltando, tá vendo? Mas esse descanso já fez toda a diferença, porque a massa ela já tá com uma outra textura. E se o rolo estiver grudando, você pode colocar um pouco de farinha também em cima. Mas o meu, por exemplo, nem tá grudando, então eu não vou colocar farinha. Só coloquei na pancada mesmo. E você pode virar a massa. A massa já está bem mais fininha, mas eu ainda vou virar a massa mais uma vez para tentar abrir mais fininho aqui.
Olha só como tá a espessura da minha massa, ó. Eu acredito que abrindo na mão, essa espessura tá legal. Tcharam! Vocês viram que é super possível abrir na mão. E agora a gente vai cortar círculos na massa para poder modelar. Você pode usar aqueles cortadores, se você tiver aqueles aros cortadores, você pode usar. Pode usar uma caneca, um copo. Eu vou usar os meus potinhos de sempre. Vou colocando aqui e fazendo os círculos. Consegui fazer 6 círculos certinhos, as rebarbas da massa, depois eu junto, embrulho em plástico filme, deixo na geladeira e uso para outra ocasião. E o tamanho do círculo também vai depender do tamanho dos seus tubinhos, mas acho que isso daqui é mais ou menos padrão. E aí vamos falar sobre os tubinhos. Se você não quiser comprar, porque provavelmente você não tem, porque eu sei que poucas pessoas vão ter isso aqui em casa, você pode improvisar com outras coisas. Tem que ser algo que possa ir ao óleo quente. Então tem gente que faz, eu vi que tem gente que faz com algum pedaço de madeira, alguma coisa, mas tem que ser algo limpo também, né? E tem gente que faz também com papel alumínio. Pega um papel alumínio e faz um rolinho. Mas eu sinceramente não sei o quanto isso daria certo, se a massa ia grudar ali. Também não sei até que ponto é realmente seguro colocar no óleo. Então eu preferi fazer com os rolinhos. E esses rolinhos, eles também têm uma vantagem, porque eles são meio molinhos aqui no meio, você consegue apertar e fica mais fácil de tirar a massa depois de frita. Então, achei interessante comprar os rolinhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei esses rolinhos. Isso daqui não é caro, tá, gente? Eu entendo que se você vai fazer só uma vez, vai experimentar a receita, talvez você não queira comprar. Mas eu acho mais seguro do que, de repente, tentar fazer aí uma gambiarra e não dá certo. Então, vou deixar aqui a sugestão dos rolinhos. E a ideia é a gente colocar a massa aqui enrolando assim sobre o tubo e a gente vai selar com a clara de ovo que a gente reservou. Então, eu aproveito para dar uma esticadinha na massa. Coloco aqui. E aí eu vou mergulhando o dedo aqui na clara de ovo e vou colocando assim na massa para a gente poder selar. Tem que selar bem, que é para ela não abrir durante a fritura. Olha só que bonitinho. Modelei aqui esse canole. Já juntei aqui o que sobrou da massa. Vou embrulhar em plástico filme e levar para a geladeira. E agora eu vou colocar o óleo aqui na frigideira para a gente modelar os canoli. Eu tô me controlando o vídeo inteiro, porque eu fico falando os canoli e parece que tá errado. Parece que tinha que ser os canoles. Mas aí eu tô tentando falar certo e parece que eu tô falando errado. E eu gosto de usar uma frigideira grande, porque por ela ser maior, eu acho que a gente ganha um controle melhor, sabe? Dá para colocar aqui e aí a gente vai controlando melhor a temperatura do óleo. E para fritar, aquela regra básica, tem que deixar o óleo esquentar, ele tem que estar numa temperatura de 180 graus. Como eu não tenho termômetro, eu guardei aqui um pedacinho da massa. Quando eu achar que o óleo está na temperatura, eu vou jogar ali para confirmar antes da gente fritar. E eu também já vou deixar aqui um prato preparado com papel toalha para a gente ir colocando os canoli conforme eles forem saindo da fritura. Uma sugestão, você pode colocar o óleo para esquentar enquanto você modela os canoli. É que aqui, como eu estava gravando, eu não sabia quanto tempo ia levar para modelar, para explicar tudo. Eu quis colocar o óleo depois para não correr o risco dele ficar ali esquentando demais enquanto eu estava aqui falando. Mas para otimizar o tempo, coloca enquanto você está modelando, que aí ele já vai estar quente na hora de você fritar. Acho que meu óleo já esquentou, então vou fazer o teste colocando o pedacinho de massa que eu reservei antes. Tá borbulhando, tá legal. Então vou tirar daqui e começar a colocar os canoli. E agora é só a gente ir virando, esperando eles ganharem uma corzinha. Olha aqui a importância de selar bem. Olha como esse já estava querendo abrir, ó, mas não abriu. Não precisa ficar tempo demais, uns 2 minutinhos, olha só. Quando ele chegar nessa cor aqui mais douradinha, eu posso reservar. Eu não coloquei tudo de uma vez para não abaixar muito a temperatura do óleo. Então eu coloquei 4 e agora eu vou colocar os 2 que sobraram. Então peguei um papel toalha, tem que tomar muito cuidado que o óleo vai estar quente, para tentar puxar aqui e desenformar. E foi bem fácil, ó, de desenformar. A casquinha tá linda, parece que ficou bem crocante. Gente, as casquinhas ficaram super bonitas, cheias de bolinhas, parece que tá bem crocante.
Ficou um pouco escuro porque eu coloquei muito cacau na massa. Se você não colocar cacau, ou se você colocar um pouco menos, elas iam ficar mais clarinhas. Mas eu acho que o gosto do cacau vai ficar super bom com o pistache. E agora é hora da gente rechear. A minha ricota não soltou muita água, para ser sincera. Eu acho que ela é uma ricota que já não tem muita água. Eu acho que vai depender do tipo de ricota que você estiver usando. Nessa tigela aqui, eu vou começar colocando a ricota. Vou colocar também 2 colheres de açúcar de confeiteiro. Dá para usar o açúcar comum também, mas o açúcar de confeiteiro ele dá uma textura melhor. E se você não tiver açúcar de confeiteiro, você pega o açúcar refinado, bate no liquidificador, que ele vai virar o açúcar de confeiteiro. E agora eu vou adicionar um pouquinho de raspa de limão siciliano. Se você quiser, você também pode colocar um pouquinho de baunilha. Como você vai saborizar, vai da sua preferência. Eu gosto da acidez das raspas do limão. E eu vou usar também pistache, que eu dei uma triturada aqui, só porque senão ele pode acabar entupindo o bico de confeiteiro que a gente vai usar. E agora vem a pior parte para mim, que é usar um bico de confeiteiro. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu já falei que eu tenho horror a usar bico de confeiteiro, porque eu não sou uma pessoa delicada, realmente não gosto. Mas vai ficar mais fácil de rechear. Você pode pegar com uma colher e rechear, mas o bico de confeiteiro, teoricamente, vai ficar mais fácil, pelo menos se você for uma pessoa com habilidade com bico de confeiteiro, que não é meu caso. Mas vamos ver como vamos nos sair. Eu apoio aqui num copo para poder encher o bico de confeiteiro mais fácil. Eu tirei aqui esse bico porque eu acho que o creme tá muito grosso e ele tava fazendo muita força, então vou rechear só assim mesmo. E agora é só colocar aqui no meio. Minha vontade era não filmar isso aqui de perto, porque eu tô com medo de passar vergonha. Mas parece que deu certo. Gente, olha isso! Temos canole! Parece que mais uma vez vencemos o bico de confeiteiro. Sobrou um pouquinho de recheio, como esperado, porém nem foi muito. E agora eu só vou colocar aqui na pontinha um pouquinho de pistache para ficar ainda mais bonito. Gente, isso aqui tá muito cheiroso. Comecei colocando os canole ali naquele pote retangular, mas eu percebi que eles iam ficar mais bonitos aqui nessa travessa, então sujei mais uma louça só para produzir um conteúdo bonito para vocês. Gente, eu tô super orgulhosa dos meus canoli. Eu não sou uma pessoa de doce, eu não sou uma pessoa de fritura e eu não sou uma pessoa de bico de confeiteiro. Então isso aqui foi desafio por todos os lados, mas eles ficaram lindos. Podem não ter ficado com a cor tradicional porque eu coloquei muito cacau na massa, mas eu ainda acho que vai ficar muito bom. Então agora é hora da verdade, vamos provar. Gente, deu pra ouvir a crocância disso aqui? Ficou maravilhoso. Eu teria colocado menos cacau na massa? Não, não teria, porque ficou maravilhoso. Você pode variar o recheio, mas eu amo esse recheio de pistache. Estou muito feliz disso aqui ter dado tão certo na primeira vez que eu fiz. Eu acho que eu já posso participar do MasterChef. Espero que vocês tenham gostado da receita e que esse vídeo motive vocês a fazer uma coisa diferente na cozinha. Porque eu acho que cozinha é isso também. A gente não pode ter medo de cozinhar. Vai lá e testa. O máximo que pode acontecer é dar errado. Mas você pode se surpreender também e fazer uma coisa muito boa. E isso vai dar uma motivação, não só na cozinha, mas em outras áreas da vida. Mas eu não tô aqui para ser coach motivacional, então só faz em casa, testa, quando fizer a receita me marca lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.